Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do Biotalks. Hoje eu convido aqui a doutora Kátia Mansur. Doutora Kátia, muito bem-vinda e obrigado por tirar um tempo para falar com a gente, para explicar um pouquinho sobre sua área de pesquisa. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, só fazendo uma rápida introdução sobre a doutora Kátia, ela é geóloga, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora também em geologia pela mesma universidade. É professora do Instituto de Geociências e Departamento de Geologia da UFRJ e ministra aulas nas disciplinas de Geologia Geral e Geoconservação. Ela atua também nos cursos de pós-graduação em Geologia no IGEL, da UFRJ, e em Patrimônio Geopaleontológico no Museu Nacional da UFRJ. E tem experiências na área de geologia ambiental, hidrogeologia, conservação e popularização da ciência. Atuou por 29 anos no Serviço Geológico do Estado do Rio, onde coordenou o projeto Caminhos Geológicos desde a sua inauguração em 2001. E atualmente é diretora do Museu de Geodiversidade. Em 2014, recebeu o Prêmio Monteiro Lobato da Sociedade Brasileira de Geologia. Bom, doutora Kátia, quando eu estava até conversando com o professor Antônio Guerra, né, e ele falando sobre a área, eu me interessei muito porque é uma área um pouco, para mim, que não é da área geológica, é da área biológica, não ouço falar muito, que é a área de geodiversidade. E acredito que muita gente da área biológica também não tem muito conhecimento sobre a área. Como é que a senhora explicaria o que é geodiversidade e quais profissionais até que podem atuar nessa área? Bom, a geodiversidade seria o correspondente abiótico da biodiversidade, né? Então, o que cabe dentro desse pacote aí? Cabem as rochas, os minerais, os fósseis, as paisagens, os solos, a água, ou seja, aquele substrato onde a vida se desenvolve e nós, seres humanos, vivemos, construímos. Então, é um conceito que ele não é tão novo assim. Ele surge aproximadamente um ano depois que a biodiversidade começa a ser tratada na Rio 92, com a Convenção da Diversidade Biológica, né? E logo em 93 surge esse termo para indicar aquelas características, aqueles processos e materiais do meio abiótico, ou seja, do meio físico que não são vivos, né? Então, os profissionais que trabalham nessa área de geodiversidade, o interessante é que é uma área que se ampliou para muitas profissões, porque assim como nós interagimos com a biodiversidade, interagimos o tempo todo com a geodiversidade também. Então, por exemplo, eu sou geóloga, e esses materiais todos que eu falei aqui, rocha, solo, mineral, fóssil, paisagem, tem muito a ver com a geologia, tem muito a ver com a geografia, mas quando, por exemplo, esse material da geodiversidade, esse objeto in situ, pode ser um afloramento, pode ser um pão de açúcar, mas pode ser também uma amostra no museu, quando ele passa a ter algum valor, ele pode ser objeto de estudo de museólogos, de profissionais da educação por conta da educação ambiental, profissionais da área de direito por conta das questões relacionadas à proteção desse patrimônio, né, ligado ao meio físico, ao meio abiótico e até mesmo relacionado com a biodiversidade, porque muitos seres eles estão relacionados ao local no local onde eles ocorrem, é uma característica do meio físico. Pode ser, por exemplo, algumas plantas que gostam de determinados elementos químicos, que às vezes são extremamente poluentes, mas que elas gostam, inclusive, são usadas como indicadores para, por exemplo, identificar uma jazida de um determinado minério
quando determinadas plantas, por exemplo, que gostam de zinco, que gostam de chumbo, que são venenosos para a gente, mas algumas plantas vivem e gostam desses ambientes. Então, tem grupos trabalhando, tem uma área da geologia que é a geologia médica, e que, então, trata dessa relação da saúde com os materiais da terra, por exemplo, uma água que percola uma região que tenha um determinado elemento químico que faz bem para a saúde, ou então que faz mal. Por exemplo, as águas minerais, o que elas são? São geodiversidade, e são águas que têm aquelas propriedades que são chamadas de organolépticas, ou seja, fazem bem aos organismos. Então, essas águas, por exemplo, uma água com cálcio, ela pode ser muito boa para quem tem osteoporose, mas pode ser ruim para quem tem cálculo renal. Então, esse tipo de coisa também está aí dentro do estudo da geodiversidade, né? Então, aqui, de uma maneira muito en passant, eu coloquei algumas características aí dos materiais e das profissões. Então, você pode ver que a geodiversidade ela pode ser estudada por muitas pessoas, por muitos grupos de profissionais, dependendo do uso que vai ser dado àquele conhecimento, né? Nós, geólogos, em geral, trabalhamos na identificação, que é da nossa formação, né? Identificar a rocha, identificar o mineral, o minério. O geólogo e o biólogo trabalham com fósseis, enquanto que o biólogo trabalha com o fóssil como uma forma de vida do passado, o geólogo entende aquela existência como um paleoambiente, a rocha onde ele está, o que ela diz, né? Então, tem uma infinidade de possibilidades de interação. Eu acho que isso que é legal, que as disciplinas e os profissionais cada vez mais buscam interagir e trabalhar juntos, e aí dá sempre uma visão muito mais completa do que se trabalhar isoladamente, né? Eu acho isso muito interessante, por exemplo, e o que me chamou a atenção até mesmo para trazer essa temática para a entrevista é justamente isso, essa transdisciplinariedade, né? Por exemplo, como que o estudo da área geológica pode contribuir, por exemplo, para uma recuperação ambiental. Agora, para mim, essa questão da geologia médica, muito novidade para mim, é uma área que eu particularmente, eu não tinha ouvido falar, mas que me chamou muita atenção agora, né? E tem mais, tem, por exemplo, geologia forense, que é uma área também que vem se desenvolvendo bastante, que é quando a geologia é utilizada para solucionar crimes, tanto crimes ambientais quanto crimes, roubos de pedras preciosas, sumiço de material que vem importado, já aconteceu isso, e se identificou de onde que vinha por um estudo geológico, de onde que foi feito o roubo do material, já teve descoberta de assassinato por solo no sapato, enfim. Tem aí um CSI, né, que não é bem CSI, no sentido que parece que tudo se realiza dentro de um laboratório, quando você coloca dentro de um lugar e sai a resposta, não é bem assim, né? Mas o material, por exemplo, estudo de um determinado tipo de areia, por exemplo, de praia, ela pode ter indicações de onde que veio aquele material. E se praia, por exemplo, não pode ser extraído areia de praia. E se você pega um caminhão com areia de praia, de onde que praia que veio? É possível tentar identificar pela granulometria, pela presença de determinadas conchas, determinados organismos, fazer um estudo aí de minerais presentes e tentar identificar proveniência. Então, tem uma área que é geologia forense, geociências forenses também, que faz, por exemplo, estudo de geofísica para encontrar objetos enterrados, enfim, um monte de possibilidades. Essa colocou aí um ponto interessante, né? Porque quando fala forense, muita gente às vezes pensa só na questão do ser humano ali, matou alguém, um homicídio, alguma coisa, mas tem toda essa outra gama de crimes também,
Que aqui no Brasil é super importante, crime, não só aqui no Brasil, né, mas crime ambiental, tráfico de pedras preciosas, tráfico de seres vivos, de vegetais, de fósseis. De ouro, enfim, até mesmo de coisas que saem, por exemplo, um objeto, um meteorito, pode ser objeto também de uma questão forense, né? Que o meteorito é um patrimônio científico, e ele não pode sair assim. Então, tudo isso faz parte da nossa geodiversidade, do nosso conhecimento aí. Embora o meteorito seja extraterrestre, né? Não é gel, né? Porque gel vem de Gaia, vem de terra, mas também tem essas características de serem mensageiros de informações sobre a formação da Terra. No caso, quais estudos hoje, pode ser na UFRJ, ou quais as principais linhas de pesquisa que estão utilizando essas técnicas de geodiversidade, de análise do solo, e que estão sendo feitas hoje ou no Rio ou no Brasil? A senhora conseguiria dar um... Sim, tem várias interfaces. Por exemplo, vou citar uma primeira, mapas de geodiversidade. O que são mapas de geodiversidade? São mapas que combinam a geologia, que são os tipos de rochas, suas estruturas, combinam os tipos de solo, com todas as suas variedades, a questão da água, da distribuição, tanto superficial quanto subterrânea, a existência de recursos minerais, o relevo, a topografia, né, o relevo, informações sobre a presença de fósseis, enfim, tudo aquilo que faz parte, a geomorfologia, tudo aquilo que faz parte do conceito de geodiversidade. Você coloca isso tudo numa mesma base e analisa, por exemplo, riqueza. Se uma área é muito rica em geodiversidade, o que isso vai significar? Se essa área tem fragilidades e vulnerabilidades, ou seja, se ela pode receber determinado tipo de empreendimento, ou seja, se é uma área, por exemplo, uma área de recarga de água subterrânea. Em geral, essas áreas precisam ser protegidas, porque ali vai abastecer rios, vai abastecer aquíferos. Então, tudo isso é uma parte de gestão de uso e ocupação das terras, de gestão territorial. Então, estudos de quantificação, de mapas quantitativos e qualitativos de geodiversidade, nos ajudam a pensar, por exemplo, nos serviços ecossistêmicos que essa geodiversidade pode prestar para os seres humanos, ou mesmo valores intrínsecos que ela tenha para a manutenção dos próprios ecossistemas. Por exemplo, eu estudo uma área, faço um estudo de hidrogeologia numa área, na região de Búzios, que chama Mangue de Pedra, que é um manguezal cujo abastecimento de água doce se dá por água subterrânea. Ele não tem rio, ele não tem lama, ele tem rocha no substrato, são mangue sobre rochas e sem rio. Então, a gente estuda como que essa água circula no meio e chega porque é um ecossistema dependente dessa água subterrânea. Então, é gestão ambiental, gestão de unidade de conservação, de área protegida, gestão territorial, com foco na conservação. E aí a gente chama isso de geoconservação, a conservação de lugares que tenham algum valor, que seja para o próprio ecossistema ou para as pessoas. Por exemplo, uma área que tenha um determinado afloramento que seja importante para entender a geologia de uma área como um todo. Por exemplo, ocorre ali uma estrutura que te ajuda a entender quem veio antes, se foi aquela rocha, se foi aquela outra. Então, esse afloramento ele é importante para a ciência. Agora, ele pode ser importante para o turismo também. Imagina o Rio de Janeiro sem Pão de Açúcar, sem Corcovado, sem Pedra da Gávea, né? A gente pensar que e a gente chama isso de geoturismo, aquele turismo associado aos aspectos da geomorfologia, da geologia. Então, são lugares que são visitados, muitas vezes pela beleza cênica, mas que tem uma história evolutiva muito importante, e que então você pode fazer interpretação ambiental, colocar um painel, por exemplo, ou um QR Code dizendo como que se formou aquele lugar, e as pessoas entendem e vão visitar e vão
melhorar a visitação, vai ser muito mais qualificada essa visitação do que simplesmente achar a paisagem bonita. Além de achar bonito, vai sair dali com um ganho de conhecimento. Chamamos isso de geoturismo, de uma maneira geral. Temos ainda uma outra área de pesquisa que está muito forte no Brasil, que tem a ver com os geoparques. O que são os geoparques? Não são unidades de conservação. Geoparque é uma chancela da Unesco. A Unesco dá uma chancela de geoparque para áreas que são geridas para conservação da geodiversidade, com esses valores importantes, que em geral valores internacionais, e que são administradas pela comunidade, gerando, então, riqueza local, emprego, geração de renda, qualificação de pessoas, baseadas nos ODS, que são aqueles Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a gente trabalha nessa interface muito ampla de geologia, de geodiversidade e sociedade. Né? Eu acho que esse talvez seja um tema que vai atravessar a nossa conversa bastante. Né? Não, e para ter noção também da complexidade que é, né? Porque quando fala, por exemplo, vou pegar o primeiro tópico que a senhora mencionou, né? De fazer um mapeamento, isso para estudos ambientais. Quando a gente fala em estudos ambientais, eu sempre costumo frisar, às vezes a pessoa fala, por que não libera tal obra? Não sei o que, isso é um absurdo, libera logo, o órgão ambiental está demorando. Mas não, eu explico, é uma complexidade num estudo desse, e às vezes esses programas, como a senhora mencionou, de CSI, faz parecer que a gente fica enrolando na vida real, né? Porque a TV passa o seguinte, eu vou colocar, foi uma ótima observação, eu vou colocar ali um pedaço de rocha, ou uma amostra de solo, e o computador faz uma análise em 30 segundos e já me dá toda a composição de onde veio e tudo mais. Ele pode até ter um banco de dados muito bom dentro do computador, mas para ter esse banco de dados, alguém teve que trabalhar muito. Para poder identificar, fazer o mapeamento, colocar esse mapeamento com todos os detalhes num banco de dados que depois possa ser acessado por todos, que, aliás, é uma coisa desejável, né? É que todas as informações sejam cada vez mais disponíveis para todas as pessoas que possam atingir os mais variados temas aí da sociedade, né? Da vida em geral. A questão da água, eu acho que é muito séria, da água subterrânea, a questão dos solos, que muitas vezes são tão pouco tratados, e a gente tem os solos como importantíssimos, não só para os ecossistemas, pela manutenção da umidade e pelo abastecimento dos aquíferos, mas também pela questão da agrícola, né, do valor que ele tem agronômico para a nossa sobrevivência, né, da alimentação. Enfim, os estudos ambientais, eles dependem de trabalhos de longa duração, e são trabalhos que não são muito baratos, porque eles precisam de trabalho de campo. Uma coisa eu estou aqui no Rio e vou até um lugar aqui na própria cidade para fazer um levantamento. A outra coisa é sair daqui e ir para a Amazônia para estudar uma determinada área. Então, tudo isso envolve muitos recursos, equipamentos cada vez mais é necessário ter laboratórios que possam fazer datação, que possam fazer análises químicas com muito detalhe. Então, como eu vou dizer, não é uma coisa muito simples, e não é colocando na máquina e sair o resultado que seria... Se chegar a um ponto desse, é porque está tudo mapeado com detalhe absurdo, né? E até a logística de campo também, né? É complicado também, creio eu, porque para você ir com toda a equipe, porque uma pessoa só também não consegue fazer, creio eu. Não. E ainda tem que considerar diversas características, por exemplo, a época do ano, tem lugares que você não deve ir porque chove demais, ou então que você vai passar dificuldades por conta de, por exemplo, algumas regiões
você só consegue estudar na maré baixa. Eu trabalho em zona costeira, então esse próprio manguezal que eu comentei aqui, eu só consigo trabalhar nele quando a maré está baixa. Quando a maré sobe, eu não posso. Então, o tempo de estudo acaba sendo longo, porque você não pode ficar o dia inteiro ali. Você só consegue trabalhar em algumas horas, que a gente sabe que a maré ela vai se repetindo aí ao longo do dia. A cada 6 horas a gente tem um maior ou menor nível de água, né, dentro na zona de maré. Então, também tem isso. A gente tem que considerar esses aspectos, e alguns outros que hoje em dia são mais fáceis em alguns aspectos, mas que muitas vezes, já aconteceu comigo, em algum momento tem que acampar no lugar para poder trabalhar, porque não tinha aonde ficar e o deslocamento era um pouco mais difícil. Então, mas hoje vai ficando mais fácil, mas ainda tem lugares que são de difícil acesso, né? Para você chegar, precisa de um certo cuidado, né? E uma logística específica, né? Imagino. Agora, até falando sobre um pouco a parte de turismo, né? Acredito eu que algumas outras situações, a senhora colocou aí, acho que o estudo sobre a diversidade, o impacto da geodiversidade na qualidade da água ou no tipo de água, isso acho que é um ponto também que pode atrair para turismo, descobrir novas áreas de turismo aqui no Brasil também. Sim, e turismo de saúde, né? Muita gente procura essas estações de água, e isso está diretamente ligado à geodiversidade, né? Agora, tem outras questões que entram também, né? A fósseis, aquelas pinturas rupestres também, entra no conceito de geodiversidade também, essas pinturas? A pintura pode entrar transversalmente, ou seja, a pintura não é geodiversidade, mas ela pode ser feita, por exemplo, a rocha né, onde ela vai ser feita, e se um pigmento for mineral, também vai ter sido usado um produto de geodiversidade para aquela pintura. Muitas vezes se usa ovo ou outras formas de ligante para fazer a pintura, mas a tintura é muitas vezes um mineral. Então tem a ver, mas não é a pintura não é geodiversidade. Ela está, a pintura rupestre, né? Ela está sobre a geodiversidade e muitas vezes usa materiais da geodiversidade para ser feito, mas ali é uma área da arqueologia. E a arqueologia, muitas vezes, também se relaciona com a geodiversidade, por conta das pinturas, por conta dos artefatos líticos, os machados, as flechas, os materiais que são usados. E a geodiversidade, se a gente pensar e ir mais distante na nossa análise, né, a gente pode chegar, por exemplo, a pensar o seguinte: como é dividida a história da humanidade, né, a mais antiga? A Idade da Pedra, a Idade do Bronze, a Idade do Cobre, a Idade do Ferro. A gente vive a Idade do Silício, dizem, né, por conta dos computadores. Então, a gente está usando a geodiversidade, cada vez que a gente se apropria de um material da geodiversidade para dar um salto tecnológico, a gente está usando essa geodiversidade dentro desse uso, que é a coisa mais comum que a gente pensa da geodiversidade, que os metais, os materiais de construção, tudo isso que não é nem animal, nem é vegetal, que a gente usa no nosso dia a dia, né? Para construir, para usar como sabonete, pasta de dente, tudo isso, as nossas embalagens, as nossas casas, o plástico, tudo isso vem da geodiversidade, né? Mas isso daí, essa questão da evolução, desculpa, Não, pode continuar. E aí a gente pode até ir um pouco mais longe, né? Por exemplo, quando é que o ser humano deixa de ser nômade e passa a constituir as cidades?
no momento ele consegue controlar a agricultura, o pastoreio. Então, a gente vai lá na Mesopotâmia e vê as primeiras cidades, o início da história das civilizações vivendo no mesmo lugar. E foi o quê? Foi porque tinha água, tinha solo fértil e tinha condições de... E aí surge a escrita, surgem as leis, o Código de Hammurabi, e vai surgindo tudo aí a partir desse contexto que é também de como a sociedade se apropria dos recursos naturais. E aí, naturais utilizando a geodiversidade também, né? Aí, até pegando um gancho nessa questão do turismo, a senhora poderia falar como é que é o museu, como que é o funcionamento dele, a questão da visitação? O Museu da Geodiversidade, ele fica na cidade universitária, na Ilha do Fundão, né, no Rio. E, nesse momento, está fechado por conta da pandemia, mas o nosso funcionamento é de segunda a sexta, de 8 até as 5, podemos agendar para horários mais tarde, dependendo do interesse. Por exemplo, pode ter uma faculdade que queira fazer a visita e o horário seja 6, 7 horas. A gente pode pensar. Não funcionamos no fim de semana, porque a cidade universitária é fechada nos fins de semana. Gostaríamos muito de funcionar também, mas não funciona. Temos um Instagram bem interessante que vale a pena visitar, o nosso site também. A nossa exposição atual chama Memórias da Terra, e ao longo do percurso expositivo, a gente passa desde os primeiros objetos do início da história da Terra até chegar lá na última sala. A gente vai passando pela evolução da Terra, da vida na Terra, e chegamos no final com os usos que nós, seres humanos, fazemos da geodiversidade. Então, o nosso museu é baseado na evolução da Terra, da história da Terra e da vida, na forma de fóssil, que é a geodiversidade também, chegando até essa questão do uso dos recursos, né? Eu vou deixar o link aqui. É um museu muito bonito, e tem um programa educativo também muito bacana. As escolas, o nosso principal público-alvo são escolas, em geral do ensino fundamental e médio. E aí, quando a escola deseja atividades diferenciadas, a gente também tem um setor educativo e a gente tem alguns jogos nessa área, alguns não, muitas atividades, filmes, e esse setor educativo organiza a visita segundo a idade e segundo o desejo, né, a que a escola pede. E a gente tem também um diferencial, que a gente tem um intérprete de Libras. Então, e também vários dos nossos funcionários, servidores, têm especialização nessa área de acessibilidade, e então a gente tem alguns objetos para tocar, alguma coisa em braille, enfim. A gente está trabalhando para avançar muito nessa questão da acessibilidade, porque não é muito comum, por exemplo, tem Libras mesmo. Aliás, nas ciências como um todo, a língua de sinais, a gente sabe que tem as letras e tem alguns gestos que significam palavras, expressões, e na ciência muitas vezes não tem. Então, tem toda uma discussão de criar esses gestos que significam palavras ou conceitos geológicos ou da geodiversidade, para poder também melhorar essa comunicação científica, né, com os grupos que precisam dessa informação, que pode melhorar a comunicação. É um item super importante que não tem muita discussão, pelo menos eu não vejo muita discussão, né, mas que cada vez mais a gente tem a necessidade. Agora, com relação ao museu, eu com certeza vou agendar uma visita quando voltar. Graças, se Deus quiser, vai voltar daqui a pouco, a gente espera, tomara, né? Desejamos. E aí eu com certeza vou agendar uma visita com os meus alunos, né, nas escolas que eu trabalho.
Sim. Será muito bem-vindo e a gente conta com essas visitas e a divulgação, porque para a gente, quanto mais pessoas forem, quanto mais visitantes que a gente tiver, mais a gente consegue divulgar essa questão da história da Terra, que não é muito conhecida das pessoas e tem muita coisa que é dita e que não corresponde, né, à ciência mesmo. Tem muita coisa que não é realidade, né? Bom, doutora Kátia, muito obrigado, gostaria de agradecer. Eu que agradeço. Eu aprendi muito, para mim foi um tema novo, né? E aí, além da curiosidade de passar esse tema, que todas as outras entrevistas que eu chamo eu já tenho a curiosidade, mas geralmente eu já sei um pouco mais. Essa para mim foi super novidade, então teve ali um outro critério também que para eu aprender também. Foi super bacana e só tenho a agradecer a senhora. Eu que agradeço o convite e gostei demais de saber que essa discussão ela entra na discussão com seus alunos, entra nessa possibilidade de tratar desse tema que às vezes fica tão dentro da universidade, tão no meio acadêmico e que não chega em geral nas pessoas. E essa oportunidade eu agradeço de verdade, de coração. Bom, pessoal, só deixar uma última mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar com alguém que você sabe que está interessado, que vai gostar, porque vai ajudar a gente a trazer mais pesquisadores para estar conversando um pouquinho aqui, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.